É um livro que eu confesso que quando mais novo, e eu digo mais novo, parece que eu sou velho, mas não, tenho 25 anos, mas quando mais novo eu me assustava em ler, porque é um livro que, cá entre nós, é evitado por muitas pessoas dentro da igreja. Pedro, por que é evitado por muitas pessoas? Simples, porque Apocalipse é um livro que ele trata muito de linguagens que podemos dizer que são linguagens figurativas. Você sabe melhor do que eu que Apocalipse ele trata tanto do passado, quanto do presente, quanto do futuro. Só que Apocalipse traz umas linguagens que eu, particularmente mais novo, me sentia confuso. Imagina você parar para ler a Bíblia no auge do aprendizado, e no auge do aprendizado você sabe que você para ler e você quer entender tudo de uma vez, e você lê sobre uma besta que está saindo do mar, e você vai ver estudos e vai ver que esse mar são pessoas, e você não entende. E você começa a ficar confuso e você prefere evitar o livro de Apocalipse. Só que o livro de Apocalipse ele não deve ser evitado, porque o livro de Apocalipse é o livro que narra e mostra que o inimigo que tanto luta contra as nossas vidas, ele será derrotado. E é por isso que o inimigo ele tenta fazer com que a gente evite o livro de Apocalipse. Pedro, por que simples? Porque quem vai querer que você leia um livro sobre a sua derrota? Então o inimigo ele fala, não cara, deixa isso pra lá, mas quando você lê, você sempre vai ler que o quê? Que quando terminar e findar as coisas, a morte, o inferno e tudo que nele há será lançado no lago de fogo, e nós reinaremos com o Senhor. Aleluia! O livro de Apocalipse, o próprio nome traduzindo do hebraico, ele narra o que o livro ele fala, que é o livro da revelação. Para a gente resumir, João, ele sendo um dos últimos apóstolos, ele começa a ser perseguido por pregar o evangelho. E essa perseguição que acontece, ela acontece por Nero. Nero ele quer tirar o povo evangélico, ele quer tirar o povo que prega a Cristo e quer acabar com isso. O inimigo sempre teve uma ideia. Pedro, qual é a ideia? O inimigo sempre teve a ideia de que se ele mexer com cabeça, as ovelhas se dispersam. Aconteceu isso no Getsemane. Jesus, quando ele olha para os discípulos, ele fala isso, que estava escrito que se mexesse com o pastor, as ovelhas se dispersariam. Só que a igreja está crescendo numa base sólida. E Pedro, por que a igreja está crescendo numa base sólida? Pastor, quando a igreja começa a ficar firme em Cristo, que é a cabeça, a igreja começa a olhar para a liderança e entender, se o inimigo mexer com a liderança, nós estamos firmados em Cristo para conseguir guerrear contra esse inimigo que se levantou contra a liderança. Nós vemos isso em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, verso de número 5, porque o texto vai dizer, Pedro era guardado na prisão, e a igreja não estava desesperada, a igreja fazia contínua oração por ele. Porque uma vez que estamos firmados em Cristo, nós entendemos, Pedro, o quê? Que vai haver momentos que os fatores não vão ser favoráveis ao nosso lado. Vai haver momentos que a nossa liderança também vai chegar esgotada, sem querer falar oi com a gente. Mas nós precisamos ser pessoas firmadas para olhar e dizer, pode tudo estar dando ao contrário, tudo indo ao contrário, mas eu vou fazer o que Cristo me chamou para fazer. O quê? Entrar no meu quarto, fechar a porta e orar para quem pode me ouvir e resolver o meu problema. Precisamos nos posicionar em Deus. E aí João é perseguido. Eu gosto da Bíblia porque João é perseguido, mas em nenhum momento João nega aquilo que ele acredita. Porque ela vai, eu sei que vai apertar um pouquinho, mas é muito fácil você ser perseguido e negar na primeira vez aquilo que você acredita. Mesmo eu negar, é claro, é que tem momentos que a realidade vai querer que você mostre que você é crente. A pergunta que fica é, você tem passado nessa prova? Pedro, quando que isso acontece? Na escola isso acontece, no trabalho isso acontece, andando na rua isso acontece. Basta um deslize, alguém vai, não vai ser nada da igreja. Basta alguma coisa, então, a todos os momentos nós somos postos à prova para mostrar que somos crentes. E João prefere permanecer. Nero tem uma ideia, um amigo muito simples. A ideia de Nero é essa: já que eu não estou conseguindo com ele sendo preso, eu vou pegar ele e vou colocar ele numa ilha distante, uma ilha chamada Patmos, uma ilha rochosa, vulcânica. Vou colocar ele no meio dessa ilha porque ele não vai ter acesso com nada. Ele não vai ter acesso com ninguém. No meio dessa ilha, sem nada e sem contato, automaticamente o que vai acontecer? Ele vai deixar o tempo passar e vai morrer. É simples, a ideia de Nero é boa. Na mente de Nero, sim. Só que, pega isso comigo. Nero coloca
João dentro de uma ilha. A ideia de Nero é: eu vou distanciar ele do povo para que ele não pregue a Cristo. E quando ele pisa na ilha, Jesus olha para ele e fala: eu estava te esperando para te revelar algumas coisas. É porque eu olho para a sua vida. Se você tiver mão para levantar e boca para dar glória, você levanta. O inimigo está pegando João e está dizendo: agora eu acabo com o ministério dele. E Jesus está dizendo: você está colocando ele justamente onde eu queria que ele estivesse. É que momentos que o inimigo se levanta contra a gente e fala: agora eu paraliso em Deus. Não, você não está paralisando, você está colocando ele onde eu quero que ele esteja, para ele levar o nível. Então lá vai, aprenda. E Pedro, aprenda o quê? A entender que nem toda luta é o diabo. Existem lutas que é convite de Deus para te chamar para perto. Você está mesmo? É porque tem momentos que a gente culpa o demônio está quieto. Tem momentos, pastor, que é Deus falando: não, foi eu que arrumei esse cenário para te trazer para perto. Então eu queria que você estivesse. Aí João, no meio dessa ilha, distante de tudo, ele começa a narrar o capítulo de número 1, verso de número 9. Ele e eu, João, seu irmão e companheiro, estava na ilha chamada Patmos e era dia do Senhor. João, no meio dessa ilha, sem contato com ninguém, escuta uma voz. E entra uma parte da Bíblia que são uma das partes que eu mais gosto. É que João, quando escuta essa voz, contando para ele o que ele vivenciaria, João tem a curiosidade que eu teria. E João fala: e eu virei-me para ver quem fala comigo. E quando virei-me, faltou vida em mim. Porque João começa a narrar o que ele enxerga, que o corpo físico dele não consegue ficar de pé, porque os olhos deles eram como chamas de fogo, os seus pés como aleluia, o seu cabelo é branco alto, aleluia. E quando João pensa na carne, em olhar, o corpo dele carnal não aguenta. E Pedro, por que simples? Porque tem momentos que a nossa carne, ela não consegue sustentar aquilo que Deus te planejou. Aleluia. E a coincidência é que quando a presença de Deus aparece, parece que a carne treme, parece que a gente chora, a gente não tem o que fazer. É porque a nossa carne não foi projetada para ter a glória tamanha que Deus derrama sobre nós. É que tem momentos que a gente se limita àquilo que Deus tem para fazer. Mas num culto como esse, se nós nos agarrássemos, nós dessemos o braço e nos abraçássemos junto, olhando e dizendo: Senhor, hoje nós não temos pedido, nós temos louvores. O Senhor é santo, o Senhor é santo. Desceria uma glória tamanha que o nosso corpo não conseguiria ficar de pé. Tamanha glória. Aleluia. A ideia é simples, João. Tudo que você vê, escreve. Escreve num livro. E João, nós vamos iniciar dessa forma. Eu vou te dar um direcionamento. E o direcionamento é: você vai escrever as cartas às 7 igrejas que estão na Ásia. Capítulo de número 2, a gente já caminha para o final. No capítulo de número 2 inicia a primeira carta que João escreve. A primeira carta que João escreve é a igreja de Éfeso. Curiosamente, é a igreja que João ele basicamente pastoreava antes de ser preso. Então, pastor, a primeira carta que Jesus direciona João a escrever é a igreja de Éfeso. Quando ele escreve a carta, a primeira fala do Senhor na carta, através de João, é essa: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isso é lindo, porque Jesus quer falar com a igreja, mas o direcionamento da carta é ao anjo. E por que simples? Porque se nós ouvíssemos de Jesus o que o anjo da igreja ouve, a gente não teria suporte para aguentar. Verdade. Andando com a minha pastora, eu aprendi que tem momentos que Deus fala uma coisa tão firme que ela tem que filtrar para passar para alguém. Porque se ela falasse como Deus falou, talvez aquela pessoa não teria estrutura para ouvir. Então é por isso que ele olha e fala: fale ao anjo da igreja. Porque primeiro, ele é o responsável pela mesma. Segundo, fale ao anjo da igreja. Por quê? Porque ele vai ser o transmissor para aquela igreja.
João, fala o anjo da igreja. Aí Jesus começa uma apresentação e diz a elas que quem está falando com elas é aquele que tem na sua testa as 7 estrelas e que anda no meio de 7 castiçais de ouro. Jesus é lindo porque ele nunca vai trazer uma fala, nunca vai transmitir alguma coisa sem antes se apresentar. Jesus ele nunca vai deixar alguém confuso com aquilo que ele fala, porque Deus não deu confusão. Só que olha a fala de Jesus. Jesus olha e fala que ele é quem anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Ele é quem anda, ele é quem o que, gente? Me ajuda no 3, você fala anda, 1, 2, 3. Ele anda distante, não, ele anda no meio. Quando ele fala dos 7 castiçais, ele fala das 7 igrejas. Então ele está dizendo que ele anda no meio dos 7 castiçais. Ele anda no meio da igreja. Então Jesus não é um Jesus que anda olhando por fora, ele anda no meio da igreja. E Pedro, por que isso é importante e simples? Porque se Jesus anda no meio da igreja, ele sempre está a par com aquilo que está acontecendo. Glória, forte. A pastora não viu, mas Deus viu. O irmão do lado não viu, mas Deus viu. E eu não digo isso aqui no sentido de pecado, não. Eu digo isso aqui no sentido de que tem coisas que você faz pensando que não tem reconhecimento, enquanto o céu está dizendo. O grande problema é que você está esperando o homem ver. Eu vi. Deus, aleluia. Você lembra do povo no Egito? Enquanto o povo está lá no Egito clamando por um libertador, Asaf, olha o texto. Moisés, vai lá e fala para o povo. Eu vi. E ouvi. E vou enviar um libertador. Aleluia! Porque tem momentos da guerra que a gente se esquece que a gente serve a um Deus que vê, ouve e age. Jesus! Lembra qual é o maior problema? É que a guerra nos aflige tanto que a gente senta no nosso quarto e fala, Senhor, não tem mais jeito. Eu estudei tudo que eu podia estudar e não passei. Eu fiz tudo que eu podia fazer e não aconteceu. E nós já esquecemos que Deus é um Deus que Ele ouve, o Deus é um Deus que Ele vê, mas Ele também é um Deus que age. Então me perdoa, quem tem medo somos nós. Nós somos temerosos, mas Deus não. Deus é alguém que ouviu, Ele viu e Ele vai agir no momento oportuno. Eu trouxe aqui para dizer para pelo menos 6 pessoas aqui dentro. Não é que eu te esqueci, eu vi, eu ouvi, mas não chegou o tempo da minha ação. Aguenta mais um pouco que eu vou agir, eu vou movimentar, eu vou fazer. Aleluia. Aleluia. E eu não posso deixar de citar talvez um texto que o cristão que quer não aguenta mais ouvir, Eclesiastes 3. Porque é um tempo determinado para todas as coisas. Quem trabalha com calendário somos nós. Eu falo de novo, quem trabalha com calendário somos nós. Deus não está atrasado, Ele está no momento certo. Aleluia. Pastor, Deus está mandando. Então a pergunta que fica é essa, pastor, então por que a gente anda tão ansioso? Uma vez com os discípulos, Jesus olha e fala: por que vocês andam tão ansiosos? Porque é a vez de comer e a vez de beber. Não vê os pássaros? Não plantam, não cegam. Mas tem pássaro que é até gordinho. Não vê os lírios do campo? Eu digo que nem Salomão em toda a sua realeza se vestiu. Sabe qual é o grande problema no meio dessa vivência que você está passando? É que a ansiedade está tirando de você a única coisa que ela não poderia tirar: a fé de que Deus pode mudar esse cenário. Eu libero algo na sua vida. Ou você rompe essa ansiedade, ou você vai viver no mesmo lugar, porque Deus não é preso a tempo. Ou você acalma o coração e faz igual o salmista no Salmo 42, porque está batida a minha alma, e porque se perturba dentro de mim. Espera em Deus. Chegou o momento de você pregar para você mesmo, porque está batida a minha alma, porque está batido a minha alma, porque está batido a minha alma. Se acalma. Eu posso falar? Meu amigo, a gente é muito bom para pregar para os outros. Só que tem um momento que Deus pega a pregação que a gente pega para os outros e faz a gente pregar para a gente. É por isso que no Salmo 42 o salmista está dizendo: por que você está batida, ó minha alma?
Porque se perturba dentro de mim. Espera, hein? Tem momento que você tem que sentar no seu quarto e colocar as ideias no lugar. Tem momento que você tem que acalmar a você mesmo. Porque não adianta você tentar equilibrar pessoas se você não equilibrar. Vamos lá. Jesus, ele anda no meio, ele vê, ele fala, ele ouve. E aí Jesus olha para a igreja e fala: eu sei de dois juntos. Quando eu estava lendo esse texto, eu confesso que eu me prendi a apenas essa frase, esse pequeno trecho de Jesus olhando para uma igreja e dizendo: eu sei as duas juntas. Em nenhum momento você vê Jesus falando: um anjo me contou as suas obras. Ele está dizendo: eu sei, eu acompanho as suas obras. E agora Jesus começa a narrar uma igreja que particularmente, através da narração de Cristo, nós vemos que é uma igreja muito boa. Acompanha. Jesus diz: eu conheço, eu sei as tuas obras, o teu trabalho e a tua paciência. Vocês não podem sofrer os maus, e vocês até puseram à prova quem dizia ser e não é. É uma igreja que trabalha, é uma igreja que tem paciência, é uma igreja que sabe sofrer e também sabe identificar quem é e quem não é. Aí no verso de número 3, ele fala: vocês sofrem. E o sofrer faz vocês terem paciência. Vocês trabalham pelo meu nome e vocês não se cansam. Gente, uma igreja que trabalha sem se cansar pelo nome de Cristo é uma igreja que sofre, mas não sofre desesperado, não. Sofre com paciência. Só que sabe o que começa no verso número 4? Eu tenho porém contra ti. E Pedro tem o quê? Que deixaste o primeiro amor. Entramos no tema. A pergunta que eu faço aos irmãos é essa: como é que pode uma igreja que trabalha, uma igreja que sofre, uma igreja que identifica quem é e quem não é, uma igreja do fogo, uma igreja do mando, do remanto, do corinho, como é que pode uma igreja que o céu desce no culto perder o primeiro amor? Porque, gente, o amor não está atrelado às obras. Existem duas diferenças. E quais são as diferenças, Pedro? Trabalhar e amar. Sabe onde você vê essa diferença? Talvez tenha alguém aqui dentro que trabalhe com o que não ama, mas não trabalha. Talvez alguém olhou como asa, meu sonho é ser jogador de futebol, mas não aconteceu. E aí a pessoa hoje trabalha numa indústria. Ela não ama trabalhar na indústria, mas ela não trabalha. Então significa que vai ter momentos que você vai trabalhar sem amar. Mas também significa que você pode trabalhar com o que você ama. Só que, pastor, aqui entra o mistério. E qual é o mistério? É que quando eu trabalho com o que eu amo, se eu não tiver cuidado, eu me acostumo e deixo de amar. Então não é falta de amor, é excesso de costume. Pedro, eu não entendi, vamos lá. Qual é a ideia do primeiro amor? A ideia do primeiro amor é essa, meu amigo, simples. A ideia do primeiro amor é aquilo que você fazia e você fazia voluntariamente. Vamos dar exemplo? Na época que você orava e se deixasse, você não olhava para o relógio. Você colocava um fundo de pregação, você colocava um fundo. Normalmente quando eu orava, eu colocava, pesquisava no YouTube, fundo para oração. Aí aparecia um fundo, eu colocava, às vezes o fundo